meus amores, tudo bem? Vamos lá começar mais uma aula de história. E o nosso assunto da aula de hoje, minha gente, é massa. Hoje nós vamos conversar sobre o ciclo do ouro. Isso aí, nós vamos conversar sobre o ciclo do ouro. Mas antes da gente começar com o nosso assunto, a gente precisa nos localizar no tempo, tá? Vocês lembram que na penúltima aula de história a gente conversou sobre a União Ibérica? A gente viu que Dom João de Assis, rei de Portugal, ele morre em uma guerra e por ele não ter descendente para assumir o trono, a população decide chamar Dom Felipe II lá da Espanha para assumir o trono também de Portugal. Por quê, tia? Porque o rei Dom Felipe II tinha um parentesco longe do rei de Portugal. Mas a população de Portugal achou o máximo convidar Dom Felipe II para assumir também o reino de Portugal. Por quê? Ele já era rei, ele já tinha experiência, ele tinha um status, né, e tal. Então a população convida Dom Felipe II para assumir também o trono de Portugal e aí a gente chama de União Ibérica. União porque é a união de dois países, Ibérica porque os dois países estão na Península Ibérica, por isso o nome é União Ibérica. Só que acontece, gente, a gente viu também naquela aula que não deu certo o rei de Portugal ser o mesmo da Espanha. Por quê? Porque eles não tinham a mesma visão. De início, o rei da Espanha, que agora também era de Portugal, ele expulsa os holandeses do nosso país e os holandeses levam com ele mudas de cana-de-açúcar. O que acontece, tia? Os holandeses passam a cultivar a cana-de-açúcar, a refinar o açúcar, então ele começa a valorizar o produto, que é o açúcar. E toda a Espanha passa a comprar o açúcar, não mais do Brasil, não mais de Portugal e agora da Holanda, porque era mais próximo, né? E era que vinha atravessar o Atlântico, sofrendo todos os riscos de vento, de naufrágio, para pegar um produto que já tinha no continente deles? Ninguém, né? Então começa-se aí uma grande crise econômica para Portugal. Porque o açúcar que agora estava movimentando os cofres de Portugal não estava mais. E a gente vê na história que depois de alguns anos existe uma guerra é travada. Portugal quer realmente ser independente da Espanha e agora assume o trono um homem que foi chamado de Dom João V, certo? Dom João V. Ele até recebe o título de restaurador, porque ele veio realmente assumir o trono com a sua única finalidade de restaurar a economia de Portugal, de restaurar aquele país. E realmente, minha gente, ele consegue. Nós vimos na aula passada que começa a surgir aí as bandeiras, né? Que são expedições particulares com várias finalidades. E as bandeiras mais importantes eram aquelas que procuravam minério, que procuravam pedras preciosas. Para quê? Para melhorar a economia de Portugal. E o fato, como a tia já falou, Dom João V, realmente chamado de restaurador, ele teve realmente muita sorte. Porque durante seu reinado, os bandeirantes paulistas, eles enfim descobrem o quê? Descobrem o quê? Descobrem o ouro, minha gente. Os paulistas descobrem o ouro. Aí você imagina o tamanho da alegria dos portugueses que já moravam aqui, dos mulatos, de todo mundo, porque o ouro realmente veio para movimentar a economia, para enriquecer as pessoas. Essa foi a grande finalidade do ouro. Todo mundo, praticamente todo mundo, saiu ganhando com a descoberta do ouro. A bandeira que encontrou o ouro pela primeira vez era comandada por um cara chamado Antônio Rodrigues Arzão. Antônio Rodrigues Arzão. E aí a gente sabe que o comandante de uma bandeira tinha poder de vida e morte sobre todos os seus servos que estavam com ele, não é verdade? E eles acharam ouro lá em Minas Gerais. Isso mesmo, Minas Gerais
foi o primeiro local a ser descoberto o ouro. Esse ouro, inicialmente, ele era encontrado, gente, às margens dos rios, tá certo? E era muito fácil de você procurar o ouro. Percebam que era fácil a procura do ouro, não encontrar o ouro, né? Era fácil por quê? Porque o único utensílio usado para encontrar o ouro era uma peneira metálica que os homens colocavam pedras, areias, ia peneirando, ia lavando, mexendo. Até encontrar as pedras pretas. Pretas por quê, tia? Porque esse ouro, essas pepitas de ouro, eram cobertas de minério, que saía facilmente quando o homem ia lá e lavava. Por isso também que em Minas Gerais tem uma cidade chamada de Ouro Preto, exatamente fazendo referência à cor que o ouro saía das águas, que era pretinho por causa do minério. Então essa prática, minha gente, durou anos e anos. Aí você imagina, né? A corrida em busca do ouro. Em Minas Gerais, a população aumentou em menos de 15 anos de 3.000 habitantes para 3 milhões de habitantes. Olha quanta gente veio para Minas Gerais para procurar o ouro, né? Muita gente mesmo. E é importante também que a gente entenda que mais de 50% dessas pessoas eram negras. Ou seja, mais de 50% dessas pessoas iam para lá como escravos, né? Eram os negros trazidos da África para trabalhar na mineração. Ou seja, nós começamos a ver aí algumas desvantagens, né? Com o aumento da população, aumentou a criminalidade, muitos índios, gente, foram massacrados e muitos escravos trazidos para trabalhar na mineração. Então, gente, inicialmente era realmente muito ouro. Tanto ouro que o rei de Portugal, Dom João V, ele achou que a fonte era inesgotável. Só que nada é para sempre, não é verdade? Tudo um dia acaba, por isso que o nome é ciclo do ouro. É um ciclo, teve o seu começo, teve o seu auge, né, que era muito ouro, e terá o seu fim também. Esses escravos que trabalhavam ali, eles viviam trabalhando, gente, de forma realmente desumana. Por quê, tia? Porque o horário de trabalho era muito extenso, a alimentação era precária. Dizem até os historiadores que um homem, quando começava a trabalhar na mineração, ele tinha uma expectativa de vida de somente 7 para 12 anos. Ou seja, se um escravo de 20 anos viesse aqui trabalhar na mineração, ele não passaria dos 40 anos. Olha que triste, né, gente? Os escravos não eram tratados como pessoas. Mas aí a gente já viu que o ouro foi descoberto, que muita gente veio morar lá em Minas Gerais para tentar a sorte procurando ouro, mas Portugal também, obviamente, não ia ficar de fora. Portugal começou aí a desenvolver métodos para conseguir a sua parte no ouro, porque o rei de Portugal não vinha em pessoa para Minas Gerais procurar ouro, não. Ele queria realmente desenvolver estratégias para ganhar sua parte do ouro sem precisar trabalhar. Então, o que ele fez, minha gente? O primeiro método e mais conhecido, elaborado pela coroa portuguesa lá de Portugal, é chamado casa de fundição. Isso aí, casa de fundição. Por quê, tia? Porque, como eu falei, muitas pessoas vieram para cá, ou melhor, para Minas Gerais em busca do ouro, e também começou-se aí a pirataria. Pessoas que nem eram de Portugal vinham para Minas Gerais, se misturavam entre os garimpeiros, pegavam o seu ouro, ó, e ia-se embora. Então Portugal não permitiu que isso acontecesse. Então ele começou a cobrar impostos em cima dos ouros descobertos. E esse primeiro imposto acontecia exatamente na casa de fundição. Ele estabeleceu um decreto
que o ouro só podia sair do Brasil se fosse em forma de barra. Isso aí, em forma de barra. Então, o ouro em forma de pepita, o ouro em pó, não saía do Brasil. E como tinha que ele conseguia controlar isso? Tinha uma grande fiscalização nas estradas e também tinha fiscalização marítima, né, lá no mar. As pessoas não conseguiam mais comprar e nem vender o ouro se não fosse em forma de barra. E para as pessoas tornar esse ouro em forma de barra, eles tinham que levar todo o seu trabalho, todo o ouro achado por eles, para a casa de fundição. Lá, alguns portugueses especializados derretiam esse ouro, colocavam numa forma e quando o ouro esfriava, saía ali em forma de barra e ainda saía marcado com algumas coisas estabelecidas pelo rei de Portugal. Vou colocar aqui para vocês verem, ó, como o ouro saía marcado e em forma de barra. Então, o ouro só poderia sair do nosso país se fosse dessa forma. Mas o pior, minha gente, que esses portugueses que estavam lá na casa de fundição, eles cobravam quinto. Claro que não era de graça que eles trabalhavam, né? Eles cobravam quinto. E esse quinto ia para Portugal. O que era o quinto, tia? Era exatamente 20% de tudo que uma pessoa ganhava naquele dia de ouro. Ou seja, era realmente retirado dela uma parte muito grande de ouro para quem não fez nada, não é verdade? E as pessoas odiavam pagar o quinto, pagar esse imposto para Portugal. E eles diziam ainda que esse quinto era dos infernos. Quinto dos infernos. Esse ditado popular veio exatamente desse período histórico. Você já ouviu esse ditado popular? Vai para o quinto dos infernos? Já ouviram? Pois é, esse ditado veio desse período da história. E também depois que Portugal deixou de cobrar o quinto, ele começou a cobrar a captação. O que era a captação, tia? Ele estipulou um valor por escravos, né? Se um homem tinha na sua mineração 20 escravos trabalhando para ele, ele tinha que pagar um valor sobre cada um 20 vezes. E os juros aí ficou pior, não é? E se tinha um homem que não tinha escravos, né? Que trabalhava sozinho, ele pagava a captação por ele mesmo, né? Então, de todo jeito, minha gente, Portugal realmente queria sair ganhando, queria ouro, né? E ainda tinha um agravante. Portugal estabeleceu que durante o ano ele tinha que receber 100 arrobas. 100 arrobas. Isso aí. Arrobas era uma medida da época e era muito ouro. Então, Portugal tinha que receber anualmente 100 arrobas de ouro. A tia esqueceu o que equivale a uma arroba. Vou deixar aqui, tá? Faz parte da vida. Mas 100 arrobas era muito ouro e Portugal dizia que se durante o ano o Brasil não pagasse os 100 arrobas, ele ia ficar devendo Portugal aquele tanto que faltou. E essa dívida só se acumulava. E ele falou que qualquer dia ele iria mandar os seus guardas armados vir para o Brasil e pegar de casa em casa o ouro que era dele, né, e levar embora. E se mesmo ele entrando de casa em casa e não conseguisse completar a sua quantia de ouro que foi estipulada por ele mesmo, ele iria pegar em tudo que era de precioso de todo mundo. Então a população tinha muito medo desse método de Portugal. Que se chama a derrama. E na próxima aula nós vamos ver que existiu muitas brigas, muitas brigas por conta do ouro. Mas por hoje, a tia quer que vocês lembrem do seguinte,
que o ouro foi descoberto por uma bandeira paulista mandada por Antônio Rodrigues de Arzão, que todo mundo próximo daqui começou a ir para Minas Gerais em busca do ouro, em busca de enriquecer, e que Portugal também começou a desenvolver métodos para lucrar o ouro. Quais foram, tia? Casa de fundição, captação e a derrama. São as três principais maneiras que Portugal elaborou para conseguir pegar o ouro do nosso país. Tá bom, gente? E também lembrando que a situação das pessoas que trabalhavam na mineração era totalmente precária, muitos adoeciam, morriam muito novos. Por quê? Porque o ouro, depois que foi tão explorado, né, nas margens do rio, ele começou a ser difícil de encontrar. Aí começou-se um novo processo de mineração que consistia, né, em pequenas explosões, em estar no subsolo, de noite, de dia, respirando um ar pesado, né, tendo contato com várias coisas prejudiciais à saúde daquelas pessoas que trabalhavam ali. E o fato é que muitas pessoas adoeceram naquela época. E na próxima aula a gente vai saber como findou o ciclo do ouro e como muitas revoltas, muitas mesmo, aconteceram aqui no nosso país, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, a tia estará bem atenta para as suas dúvidas. E agora faça a sua tarefa e a tia já aguarda o seu retorno, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho, beijinho, tchau, tchau!